Bom dia, amigos. Câmera aberta em seus receptores. É o programa que você se habituou a ver todos os sábados. Este, porém, é um programa especial. Especial porque, além da convidada ser uma pessoa grata, uma pessoa assim da nossa maior consideração e da maior estima do Rio Grande do Norte, o programa está sendo feito ao vivo. Nós não estamos hoje com o programa gravado. Nossa entrevistada de hoje é a senhora Vilma Maria de Faria, ex-prefeita de Natal, que já ocupou vários cargos no Rio Grande do Norte, se saindo em todos com probidade, com dinamismo, com eficiência. Daí esse prestígio e esse bem-querer do povo do Rio Grande do Norte a ela. Convidamos Dona Vilma para comparecer pessoalmente aqui hoje. Ela que poderia estar aproveitando o sábado para o seu lazer e família, ela veio, está aqui conosco, portanto o programa é ao vivo. Dona Vilma, muito bom dia, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Bom dia, Eugênio. Bom dia aos ouvintes, telespectadores da Tropical. Estamos aqui para esse bate-papo informal. Eu já tinha prometido há muito tempo a você vir este programa e agora estamos aqui à sua disposição. Dona Vilma, o mar tem sido meio tempestuoso com a senhora ultimamente. Agora eu gostaria que essa conversa de hoje, da senhora com os ouvintes, começasse, como dizia aquele meu compadre do interior, começasse pelo começo. Por uma razão muito simples. É que a senhora já ocupou cargos os mais diversos, manipulou verbas, trabalhou com recursos enormes e nunca contra a sua honorabilidade foi levantada qualquer suspeita. E agora, quando nós estamos às vésperas de uma eleição, quando a senhora apresenta uma grande densidade eleitoral, se voltam contra a senhora, atacando e agredindo a sua administração. Eu queria, antes que a gente falasse de hoje, eu queria que a senhora falasse do início. Como foi o seu início de vida pública, os primeiros cargos que a senhora ocupou, depois os que se seguiram, até a gente chegar hoje e pensar em amanhã. Realmente você disse uma coisa importante. Tenho enfrentado muitas dificuldades. Como tenho enfrentado durante toda a minha vida pública. Tudo tem sido muito difícil para que nós cheguemos todos juntos ao objetivo comum, que é servir. Então, para a prefeitura, por exemplo, foi difícil a nossa administração, porque nós tivemos 4 anos sem apoio do governo federal, não tínhamos o apoio do governo José Sarney, nem do governo Collor. E, portanto, a nossa administração, as 1.300 obras que nós realizamos, foram todas feitas praticamente com recursos da Prefeitura Municipal de Natal, do contribuinte, prestando contas ao contribuinte da ação nossa na Prefeitura. Você sabe, Eugênio, que eu sou de uma família política, né? Eu tenho, assim, minhas raízes na política desde Caicó. Meu pai, da família Maris de Faria, ele tinha, vamos dizer assim, um envolvimento indireto. Ele nunca foi candidato a nada, mas ele tinha aquele envolvimento indireto. E passou esse gosto pela política para nós, embora nós nunca tivéssemos pensado em pleitear nenhum cargo. Apenas participávamos da política. A primeira atividade política que eu exerci como titular foi como secretária do Trabalho e Bem-Estar Social. Antes eu tinha coordenado o Pronave a nível estadual, tinha criado uma instituição privada, que era o Meios, e procurei servir a população do Rio Grande do Norte, cuidando principalmente naquela época das crianças, dos adolescentes e das associações comunitárias. Eu incentivei inclusive a associação de centenas de entidades comunitárias. Depois disso, como secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, naquela época eu tive a oportunidade de implantar vários projetos importantes, como por exemplo o projeto Crescer, que foi implantado na minha gestão como secretária no governo José Agripino, como por exemplo alguns projetos na área de adolescentes, assistindo a essas crianças em todo o estado do Rio Grande do Norte. Levamos para cada recanto do estado, para cada município do Rio Grande do Norte, a ação da Secretaria do Trabalho, que ela não existia nem na metade do estado.
nós levamos para todos os municípios numa ação social, onde a gente buscava trabalhar integrado com o prefeito e com as entidades não governamentais. E fizemos um trabalho na Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, assim, muito importante, porque a gente mobilizou a sociedade. Nós procuramos fazer com que toda a sociedade participasse daquele trabalho social que nós estávamos iniciando na Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social. É bem verdade que eu não concluí os projetos que nós estávamos implantando, porque nós só ficamos 2 anos e 4 meses na Secretaria do Trabalho, porque saímos, você sabe, para a candidatura a prefeito de Natal em 85. Infelizmente, nós não conseguimos chegar lá, mas isso também não diminuiu a minha ação em favor da população do Rio Grande do Norte. E continuei trabalhando com toda a vontade política que sempre me caracterizou. E no ano seguinte, em 86, eu me candidatei a deputada federal e me elegi com uma votação até para todos nós surpreendente, né? A mais votada do Nordeste. Foram 143.500 votos, mais votada em termos absolutos do que todos os outros deputados federais do Nordeste. Em termos proporcionais, foi também, o meu destaque foi muito grande, a ponto de ser comentado, né? Inclusive nos principais meios de comunicação do país. Como deputada federal, eu fui com a responsabilidade maior, porque além do meu compromisso como pessoa, como cidadã, como política, eu tinha um compromisso com a população imensa que votou em mim e acreditou na mulher. Pela primeira vez também se estava elegendo uma mulher deputada federal. E a senhora foi constituinte. E eu fui, então, além de deputada federal, constituinte, comprometida, como eu estava dizendo, com os anseios da população trabalhadora, principalmente, a população, inclusive independente, porque a minha votação, Eugênio Neto, foi principalmente nas grandes cidades do Rio Grande do Norte, onde a população é mais conscientizada, independente, que não existe assim um direcionamento para tal ou qual candidato indicado pelo chefe político local. Então eu tive uma votação surpreendente, foi uma votação muito grande. Eu tinha que, como mulher, como cidadã, como política, cumprir todos aqueles compromissos. E apesar de ter sido pressionada, apesar de ter sido até questionada de um modo geral aqui no Rio Grande do Norte pelas minhas posições, eu fiz exatamente aquilo que eu disse no palanque. Se eu prometi defender a reforma agrária, eu defendi a reforma agrária. Se eu prometi lutar intransigentemente pela defesa dos direitos dos trabalhadores, eu lutei. Enfim, eu fiz aquilo que eu tinha falado no palanque. Eu acho que o mais importante para o político hoje é você cumprir o que fala. Dona Vilma, eu queria apenas fazer um lembrete aqui ao telespectador. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser saber qualquer coisa que ainda não saiba, ligue para 211-6903, 211-6928 e 211-6400 e faça a sua pergunta à Dona Vilma, que a gente passa para ela aqui, continua você desfazendo qualquer dúvida. Dona Vilma, durante todo esse tempo, esse trabalho dinâmico, eu me recordo, até eu tive algumas vezes raiva de certas posições que a senhora tomou, porque eu sou de direita e a senhora tomou umas posições um tanto, mas eu pergunto, foi levantada alguma suspeita com relação ao seu trabalho, à probidade, à honestidade da sua atuação? Não, inclusive eu fui secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, eu acabei de falar sobre o assunto, e no governo seguinte, o governo de Geraldo Mello, a única secretaria que sofreu auditoria foi a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, exatamente onde eu tinha estado antes. E não, assim, graças a Deus, porque inclusive a gente tem a consciência tranquila e todo o Rio Grande do Norte conhece a nossa posição, os nossos compromissos, a nossa seriedade. Não foi encontrado nada, é claro, porque nunca foi. A minha vida é uma vida limpa. Graças a Deus, apesar de todas essas denúncias, de toda essa forma absurda que o PMDB dos Alves está fazendo em relação à minha imagem, onde eu vou, Eugênio, eu sou bem recebida. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade, eu tenho feito isso, para agradecer ao povo do Rio Grande do Norte pela atenção que tem dispensado a mim, pelo apoio, pelo carinho, porque apesar de todas essas denúncias,
que estão sendo feitas pelos meios de comunicação da família Alves, que tem procurado denegrir a minha imagem, não tem dado certo, porque a população cada vez mais me apoia e me incentiva a continuar na nossa luta. Como mulher, como cidadã, tenho tido o incentivo do povo do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante que seja dito aqui, porque isso me dá também a condição de cada vez mais ter mais força, ter mais incentivo para continuar nessa luta que é difícil. Eu sei que é difícil, por exemplo, uma pessoa como eu, mulher, independente, num partido pequeno, continuando a defender suas posições sociais, intransigentes em favor da classe trabalhadora, sobreviver. E a gente tem sobrevivido porque quando se está com a verdade, com a seriedade, as coisas, mesmo que demore, elas aparecem e são transparentes. Agora, como é que a senhora entende que o grupo que mais lhe combate, ou melhor, o único grupo que lhe combate assim tão frontalmente, discrimine de uma maneira tão violenta a mulher, quando eles têm em programa, em pronunciamentos repetidos, dito que prestigiam a ação da mulher? No entanto, o que estão demonstrando é diferente. O Grupo Alves combate frontalmente a senhora. É pela sua densidade eleitoral? É pelo fato de ser mulher? Eu acho que um pouco de tudo. Pelo fato de ser mulher, porque eles, apesar de dizerem nos palanques que defendem a mulher, na realidade eles querem a mulher submissa. Isso ele tem comprovado na prática. E ao mesmo tempo eles têm talvez a preocupação da minha participação na campanha 94, porque eles sabem que muita gente, eles fazem política, a política do terror, a política do medo. Eles procuram pressionar todas as pessoas, inclusive até as instituições, e eles sabem que comigo é diferente, porque eu não tenho medo de enfrentá-los. E eu tenho sido praticamente a única pessoa hoje que faz oposição a eles e tem a coragem de enfrentá-los. E faço isso com coragem, faço isso com seriedade, até porque eu sei que eles estão usando a televisão deles, inclusive sem democratizar, porque eles só fazem um tipo de informação para atender os interesses deles e nunca para atender os interesses da população. E afinal de contas, a televisão, o rádio, o jornal é uma concessão pública que precisa trabalhar em favor da população. É verdade que a senhora pediu para ser entrevistada ao vivo na TV Cabugi? Eu já fiz vários desafios à TV Cabugi para, inclusive, participar dos programas da televisão deles ao vivo e eles, então, questionarem sobre tudo que eles estão denunciando. Se eles estão com tanta certeza do que eles estão denunciando, por que não me entrevistam? Por que não me colocam no canto da parede? Por que eles não me chamam? Você veja que eu sou discriminada. Eu nunca fui, não participo dos programas. Eles apenas me põem lá, põem o meu nome a toda hora de forma negativa, me denunciando, distorcendo os noticiários, procurando me combater, mas a gente vai vencer. Isso aí nós temos certeza. Seria uma boa, não é, Agnello? Dona Vilma no programa aí, no Bom Dia Rio Grande do Norte, conversando com você perguntando, ela respondendo. Seria uma boa, né? Eu vou aguardar a sua resposta. Mas, Dona Vilma, eu fui inventar essa história de telefone e começam a chegar perguntas. Tem uma ouvinte, Maria de Lourdes Souza, que mora no bairro Nordeste, querendo saber se a senhora, depois de ter deixado a prefeitura, voltou a dar aulas na universidade. Voltei. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou dando aulas, tenho 2 turmas, ensino as licenciaturas, né, do curso de Ciências Humanas e estou muito bem, me dou muito bem com meus alunos, estou cumprindo a minha missão, afinal de contas eu tinha que, após ter concluído a minha missão como prefeita de Natal, voltar à minha atividade principal, profissional, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu estou na universidade trabalhando. Está ministrando aulas normalmente? Normalmente, sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema, cumprindo meus deveres de cidadã. Uma outra pergunta é se, diante do desmascaramento daquele espetáculo lá da Câmara Municipal, a senhora pretende processar por crime de difamação, calúnia, esse elemento que fez acusações na imprensa?
Jurandir tem que ser processado, é evidente que ele tem que ser processado. Agora, eu não vou fazer aquilo que os Alves, o PMDB dos Alves deseja. Eles querem que a gente faça um novo processo. Nós passamos, por exemplo, 1 ano sendo investigados. Tudo que foi denunciado agora por Jurandir, eles denunciaram, eles disseram, eles botaram na boca de Jurandir as mesmas denúncias que eles já estavam fazendo há 1 ano. Então, a gente não vai começar um novo processo agora só para dar o palanque que o PMDB deseja, para eles terem notícias, para que eles fiquem eternamente falando somente nesse tipo de assunto, que é um assunto que já foi esgotado, que já teve um final. O processo, por exemplo, que eles fizeram contra mim, contra o prefeito e contra a Frente Popular de Natal, os 4 partidos de esquerda que apoiaram o prefeito para as últimas eleições, esse processo está arquivado. E foi feita toda uma investigação de tudo que eles denunciaram. E a justiça, no final, optou pela improcedência das acusações, porque não havia provas, não havia evidências nenhuma. Ao contrário, as evidências que nós vimos, que foi público e notório, a campanha rica, a campanha exuberante, que foi a campanha do PMDB em 1992, mas mesmo assim, eles tentaram, através desse processo, virar o jogo. Eles sabiam que tinham os meios de comunicação, eles devem pensar da seguinte forma, Eugênio: a gente vai tentar mudar aqui a opinião pública, confundir a opinião pública. Então, eu tenho televisão, eu tenho rádio, eu tenho jornal, eu sou ouvido em todo o Rio Grande do Norte, então a gente vai mudar o jogo, a gente vai mostrar que foram eles que cometeram o abuso do poder econômico e não nós, o PMDB. Então, isso é uma coisa que precisa que o eleitor e a população do Rio Grande do Norte, aliás, a população do país, precisa começar a decodificar as mensagens feitas, muitas vezes, por órgão de comunicação, que só vê o interesse do dono da empresa e não vê o interesse do povo, e que passa informações que só interessam a manutenção do status quo daqueles que estão dominando o país. Isso é muito ruim, isso é perigoso, isso é ruim para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a formação do nosso povo. Olha, estão chegando muitas perguntas, mas a maioria é relativa à política do Estado, que eu quero deixar para o último bloco. Eu quero conversar ainda com Dona Vilma sobre o problema da educação no Brasil, sobre como ela está vendo essa lama no Congresso Nacional, de onde ela saiu e onde ela atuou com tanto brilhantismo. Agora nós vamos pedir a você apenas 1 minutinho para os comerciais e a gente volta logo, certo? Bom, amigos, e vamos partir para o segundo bloco do programa de hoje. Há muitas perguntas aqui. Agora eu gostaria de saber como é que Dona Vilma está vendo essa situação nacional, esse congresso que ela participou, com o qual ela conviveu, que ela entendeu tão bem a finalidade desse congresso de deputados, de senadores, hoje mergulhado nesse lamaçal, acusações para lá, para cá, enquanto o Brasil vive problemas os mais intensos. Educação sucateada, a saúde também numa situação muito difícil. Dona Vilma, na sua ótica, como é que está o Brasil de hoje? Eu acho que hoje nós estamos vivendo realmente uma crise moral. E o Congresso Nacional hoje está mergulhado num mar de lamas, mas é necessário que a gente não se emocione por esse estado de coisas e tente descobrir a causa de tudo isso. Eu entendo que num país que busca democracia plena, nós temos que ter a participação efetiva do Congresso. Afinal de contas, a nossa democracia é participativa. Então, nós temos que fazer com que os nossos representantes, que são exatamente, fazem parte dessa democracia representativa, nós precisamos fazer com que eles sejam realmente aquilo que nós desejamos para o nosso país. Pessoas sérias, comprometidas, não é? Que falam a verdade. Então, nós não podemos apenas denunciar, nós não podemos apenas achincalhar a classe política. Nós sabemos que a classe política é renovada, de 4 em 4 anos. Então, quem vota é o eleitor. Então, somos nós que estamos votando. Se a gente vota mal, se a gente vota errado, nós temos que corrigir o erro e buscar a correção.
Então, nós temos que eleger uma classe política séria e temos que nos preocupar com o Congresso, porque realmente, Eugênio Neto, o que aconteceu é que durante muitos anos a população achou, porque o Congresso perdeu as suas forças na época da Revolução e só agora, depois da Constituição, foi resgatado todo o seu poderio, quer dizer, toda a sua condição de trabalhar junto com o Executivo. Então, a população se acostumou a não cobrar nada dos parlamentares. Então, você votava no senador, no deputado federal, no deputado estadual e no vereador também, e não cobrava nada, você só cobra, você se acostumou a cobrar apenas do presidente da República, do governador e do prefeito. Isso não está correto. Nós temos que ter os três poderes funcionando democraticamente, tanto o poder executivo, quanto o poder judiciário, quanto o poder legislativo. Então, com relação aos parlamentares, é necessário que a população, agora em 1994, abra o olho em relação a essa questão, porque nós temos uma participação efetiva do Congresso Nacional nas decisões do país. Hoje, a própria Constituição ela é quase que parlamentarista. E todas as sociedades modernas, todos os países desenvolvidos, hoje estão optando pelo parlamento. Então, é necessário que a população esteja consciente de que o parlamentar é tão importante quanto o prefeito, o governador ou o presidente da República. E essa força toda dos parlamentares ela é exercida principalmente no Congresso Nacional. E hoje a gente sabe que o Congresso Nacional realmente está muito mais conservador, e não só conservador, porque conservador com seriedade está tudo bem para o povo, mas nós precisamos detectar exatamente esse tipo de comportamento errado do político, corrupto, para punir, assim como punir também aqueles que corrompem a classe política. É muito importante que esse assunto seja levado em conta pela população e que a gente busque fazer justiça, porque também não tem sentido você generalizar e dizer que o Congresso inteiro está mergulhado no mar de lama. Existe muita gente séria no Congresso, embora exista também muita gente corrupta, inclusive muita gente corrupta que ainda não foi citada. E, inclusive, o pré-julgamento, não é, dona Vilma? Porque a comissão está trabalhando, é cedo para se dizer quem é culpado e quem é inocente. Mas a Andréa está me trazendo aqui um montão de perguntas. Agora, a grande maioria, é interessante, dona Vilma, a grande maioria aqui, ao invés de perguntar, é só de elogios e solidariedade à senhora. Agora, você pode ligar para 211-6903, 211-6918 e 211-6400. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que essa é mais José Carlos, de Neópolis. Não sei, não vou garantir que o nome dele seja esse, mas a pergunta é a seguinte. A senhora diz ser transparente. Por que a senhora não solicita aos seus amigos vereadores concordarem com a instalação de uma comissão especial de inquérito? Porque, afinal, quem não deve, não teme. Exatamente, eu não devo, quem não deve, não teme. E por isso mesmo que eu coloquei à disposição não só dos vereadores, como de toda a população do Rio Grande do Norte a respeito da minha vida pessoal, a respeito, por exemplo, das minhas contas bancárias, a quebra do sigilo bancário, das minhas contas, das contas do meu patrimônio. Então, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. É muito fácil constatar quem está com a verdade. Hoje, por exemplo, eu sou uma assalariada, não é? Ganhando mal, porque você sabe que hoje, infelizmente, o professor da universidade ganha mal, mas graças a Deus, com a minha consciência tranquila, dormindo bem, apesar de todas as denúncias. A comissão especial de investigação na Câmara Municipal não foi feita porque não tinha sentido essa comissão. Eu entendi assim, os vereadores decidiram assim, porque não tinha sentido fazer uma comissão em cima de um assunto que já foi discutido pela instância maior e responsável pelo assunto, que é a Justiça. Uma matéria vencida. Então, é uma matéria vencida totalmente. E até porque esse senhor que está sendo denominado de assessor da Frente Popular de Natal, segundo me consta pela própria assessoria da Frente Popular de Natal, ele não era assessor. Ele era um dos centenas de colaboradores que existiam lá.
Ele não tinha nenhum cargo importante. Eu fui, aliás, eu não fui, a denúncia não foi em cima de mim, em cima das pessoas que trabalhavam na frente, embora falassem a respeito da minha administração. Então, caberia ao atual prefeito hoje, Aldo Tinoco Filho, aos presidentes dos 4 partidos da Frente Popular do Natal, Eugênio Cunha, do Partido Verde, Petestrado Cruz, do Partido Comunista, Antenor Roberto, do Partido Comunista Brasileiro, e, na época, Rinaldo Barros, do Partido Socialista Brasileiro, dizerem exatamente como é que foi a campanha de 1992, como é que ela se processou, como é que a gente conseguia as doações para que a gente pudesse fazer a campanha e assim por diante. A Justiça já fez toda essa investigação durante um ano. Aí o PMDB quer, simplesmente isso é uma proposta do PMDB, ele quer mais um ano de assunto para poder tentar, com isso, dizer ao povo que eu não sou a pessoa indicada para eles votarem. Na realidade, é só isso que está acontecendo e os vereadores repudiaram esse tipo de investigação que já tinha sido feito pela Justiça. Passaram um ano investigando tudo, um ano. Desde outubro do ano passado, ainda da campanha, até agora, já estamos em novembro. E eles ainda querem mais um ano de investigação. Aí tenha paciência, ninguém vai dar palanque para o PMDB, porque eu acho que eles precisam agora realmente buscar o que é desonesto, procurar saber, independente de partido, de religião, de crença, quem é que... Passar o país a limpo. Quem é corrupto tem que pagar, tem que ser punido. Agora precisa que os meios de comunicação digam quem é honesto e digam a verdade. Isso é muito importante. O Dona Vilma, Ivan Júnior, do Tirol, ele pergunta: Dona Vilma, como a senhora avalia a atitude do prefeito Aldo Tinoco em demitir suas filhas e pessoas nomeadas pela senhora e, em contrapartida, nomear pessoas da família dele? Não, eu quero deixar muito claro que minhas filhas não foram demitidas, elas pediram demissão, porque elas não concordaram com a atitude do prefeito. Infelizmente, na época, Márcia disse isso na carta que fez pedindo demissão, ela disse isso e publicou, os próprios jornais publicaram essa carta que ela fez, dizendo que não aceitava de maneira nenhuma a discriminação que estava sendo feita em relação à ação que a Secretaria de Promoção Social deveria fazer em favor das crianças. Então foi só uma questão de desentendimento com o prefeito, elas pediram demissão. Com relação a quem o prefeito está admitindo, é um julgamento que não deve ser feito por mim, deve ser feito pelo povo de Natal. Nós estamos na expectativa em relação a atitudes administrativas do prefeito e estamos confiando ainda na ação dele, esperamos que ele faça uma boa administração, até porque nós empenhamos toda a nossa credibilidade para indicá-lo como o nosso sucessor. Nós trabalhamos nesse sentido, não só eu, como muitos políticos do Rio Grande do Norte, muita gente aqui de Natal que trabalhou nesse sentido, muitos militantes, os partidos, enfim, nós esperamos ainda que ele faça uma grande administração e dessa forma a gente possa atender aos anseios da população de Natal. O José Batista Filho das Quintas não faz bem uma pergunta. Ele pergunta por que os seus adversários têm medo de sua candidatura? Porque eu mesmo, José Batista, só voto da senhora em qualquer época. E Wagner Fernando do Mirassol diz: porque só depois, tão depois da sua gestão, é que vieram à tona os problemas da Urbana? Pois é, eu acho que o eleitor que está analisando, basta pensar um pouco, analisar um pouco as coisas para ver exatamente que não é possível aparecer só agora, depois de toda a minha administração, essas denúncias que estão fazendo. A eleição já houve há um ano, já faz mais de um ano que houve a eleição. E só agora é que está se falando exatamente o que foi que houve na campanha. Então a gente teria que também fiscalizar como foram feitas as campanhas dos outros partidos. Então tinha que ver como é que foram esses doadores, quem eram os doadores, como é que foi feita aquela campanha tão rica do PMDB. Era bom que se passasse a limpo também isso. Se for para voltar atrás, tudo, não volta atrás só em relação à Frente Popular de Natal, em relação aos partidos, pequenos partidos da frente, ao prefeito atual, a mim. Está na hora de se passar limpo, então, as demais campanhas, que se passa limpo a campanha do senhor Henrique Eduardo Alves.
bom de passar limpo também, seria interessante, né? Exato. Ontem eu perguntava ao deputado Iberê Ferreira de Souza, numa entrevista na Rádio Tropical, por que essa CPI não retroagia um pouco, se o princípio, a finalidade é passar o Brasil a limpo, porque ela não ia ao governo Sarney, não investigava a Caixa Econômica Federal, e ele me dizia que há a possibilidade disso. Olha, Eugênio Neto, nós sabemos que há denúncias do Banco do Nordeste, há denúncias da Caixa Econômica Federal, há denúncias do governo de José Sarney, todos nós sabemos. Nós queremos que tudo isso seja feito, seja colocado para o povo brasileiro de forma transparente, porque é necessário que haja justiça e que os corruptos paguem. Os que receberam propina para liberar dinheiro, etc., que paguem. Né? Que paguem pelo mal que estão fazendo no país, que afinal de contas o dinheiro público é para realizar obras, para fazer o bem, para fazer, vamos dizer assim, o bem comum. Isso é que é o importante. Sônia Gomes, mora no Alecrim, ela faz apenas um lembrete. É de que Dona Vilma foi a única deputada votada em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Verdade, não é, Dona Vilma? Eu fui votada em todos os 150, na época eram 152 municípios, né? Eu fui votada Agora em todos uma os 152 pergunta aqui do programa mesmo. Como é que a senhora está vendo esse drama do Nordeste, essa situação de desespero, essa seca, sem nenhuma assistência do governo federal ou com assistência que chega muito tarde e na maioria das vezes não vem? Na minha opinião, tudo isso é uma questão de educação, de consciência da população brasileira para os problemas brasileiros. É uma questão da classe política que precisa se unir, independente de partido, para buscar os nossos direitos. Porque, veja, nós temos seca desde que o Brasil foi descoberto. Aliás, nós sempre tivemos seca aqui no Nordeste. A região é uma região que tem chuva, mas é mal distribuída a chuva. Então, nós sabemos que temos que aprender a conviver com a seca e não combater a seca, porque combater a seca é uma coisa impossível. Nós temos que conviver com a seca e buscar novas tecnologias, né, para tentar fazer com que a nossa agricultura exista, que exista a nossa cultura de subsistência. Afinal de contas, o nosso homem precisa se alimentar. Nós precisamos fazer justiça ao homem do campo, fixá-lo à terra, dar as condições de crédito, etc. Mas, infelizmente, isso não acontece, porque ao crédito só quem tem acesso é o homem, vamos dizer assim, de classe média para cima, que pode, que tem a sua terra, que tem as condições de preencher todas aquelas exigências dos bancos oficiais. Nós sabemos que a reforma agrária não passou e não existe na realidade. Ou seja, nós temos aí os latifúndios improdutivos que poderiam estar servindo para atender a população que hoje se concentra na zona urbana, porque é onde está se dando todo tipo de assistência, fazendo todo tipo de campanha paternalista, enquanto que o homem do campo não tem acesso, não tem direito a nada. Então, eu acho que tudo isso é uma questão de educação. Nós precisamos, inclusive, mudar a educação. A educação é dirigida para manter essa classe dominante que está aí, o status quo daqueles que dominam. Então, nós precisamos mudar. E é a partir da educação, uma educação que liberte o homem, uma educação que busque fazer do homem uma pessoa, o sujeito da ação. Né? Nós precisamos fazer com que a criança, de repente, seja o sujeito da ação, seja a pessoa mais preocupada com relação não só aos professores, mas com relação principalmente à instituição educacional, ao sistema educacional, para que desta forma a gente consiga educar. Inclusive, na minha opinião também, os meios de comunicação, a televisão, o rádio principalmente, que são massificadores de opinião pública, eles tinham que estar direcionados para educar a população, porque não tem sentido o professor na sala de aula educar a criança de um jeito e a televisão deseducar, dizer exatamente o contrário que o professor está dizendo na sala de aula. O professor busca fazer com que a criança tenha condição de ser uma pessoa que tenha capacidade de se analisar criticamente, de analisar aquilo que está sendo ensinado, de analisar o mundo que está ao seu redor, de criar o seu mundo, de construir o seu mundo. No entanto, a televisão exatamente diz o contrário. As novelas, você deve ver, Eugênio Neto, como é que são as novelas. As novelas traduzem exatamente aquilo que eles desejam que nosso país continue a ser. A população miserável,
servindo a uma elite e a classe média, cada vez se acabando mais, perdendo o seu poder aquisitivo. Cada vez mais o nosso homem da classe média não tem perde o seu poder de compra. E hoje está todo mundo insatisfeito. Só quem está satisfeito são os grandes. Somente os grandes é que estão satisfeitos, porque são eles que dominam. Mas daqui a pouco eles vão ter problema. Porque hoje em dia, o homem rico no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, ele sai de casa sem relógio, sem anel, sem nada. Já estão roubando até os tênis dos seus filhos. Exato. Não é? Porque daqui a pouco vão tirar até a roupa, eu não sei. Daqui a pouco ninguém vai poder sair de casa, entendeu? Por quê? Porque isso é uma revolta da população, é uma comoção social que está existindo hoje. A população está insatisfeita e está tentando se revoltar contra esse estado de coisas. E a forma de se revoltar é essa. O homem do campo vai para a cidade, hoje existem as grandes concentrações nas grandes metrópoles, hoje nós temos a população imensa nos grandes centros urbanos, e a população dos grandes centros urbanos está marginalizada em favelas, e esses favelados, as pessoas que estão se sentindo marginalizadas, elas buscam a sua sobrevivência, mesmo com a violência. É bem verdade que você com fome, você sem ter condições de ir para a escola, você muitas vezes nem sabe o que fazer, nem sabe como ir para as ruas buscar a sua sobrevivência. Às vezes você fica passivo, você fica acomodado, você não sabe nem reagir. Mas a população, mesmo assim, sofrida, passando fome, está reagindo de forma de violência. Isso é muito perigoso para o Brasil. Então, eu acho que os grandes empresários, aqueles empresários que se dizem hoje modernos, deveriam lutar por esse tipo de país diferente. E eles é que deveriam buscar, mesmo que a gente continuasse com o capitalismo, mas que pudesse ter, ao lado desse capitalismo que nós temos aí, alguma coisa que pudesse frear exageros, né? Exageros que levam o trabalhador a não ter emprego, como a recessão que nós temos hoje no país, que pudesse pagar melhor a classe trabalhadora, enfim, que tivéssemos programas sociais que atendessem a população. Porque, Eugênio Neto, eu vi muito isso na Constituinte, eu me lembro muito bem na Constituinte que os grandes empresários, os neoliberais, os liberais, diziam o seguinte: nós temos que privatizar as empresas estatais. Agora a gente quer o quê? Que o Estado tome conta da educação, tome conta da saúde, tome conta da segurança pública, tome conta do transporte coletivo. Mas hoje você vê, quem é que está tomando conta da saúde pública? Porque hoje a saúde pública está tão ruim de um jeito, que a população está precisando pagar um plano de saúde. Quem tem condição, quem é de classe média, quem tem algum saláriozinho, está pagando a Unimed, Golden Cross, etc., esses planos de saúde. E a educação hoje, quem tem dinheiro hoje, está ganhando dinheiro com escola privada. Veja as universidades privadas que nós temos aí. Veja as escolas privadas. Por que isso? Porque a escola pública está sucateada. Então nós temos que pensar em algo diferente, porque o Estado tem que estar responsável pela educação das nossas crianças. A escola pública tem que ser de boa qualidade, a escola pública tem que sobreviver a tudo isso. A saúde pública tem que sobreviver. O transporte coletivo deve ser uma preocupação não apenas dos prefeitos municipais, mas dos governadores, dos presidentes, o presidente da República, dos próximos presidentes da República. Enfim, a segurança pública também, porque senão daqui a pouco, você veja, agora já mesmo nos carnavais, a segurança, os blocos contratam a segurança privada, porque a segurança pública não está resolvendo o problema da violência. Então é uma situação muito difícil, porque está se invertendo tudo. Está se tentando privatizar tudo e, infelizmente, aquilo que os liberais diziam que o Estado é quem devia tomar conta, a educação, a saúde, a segurança, o transporte, etc., também não está sendo, não é mais uma missão, ou melhor, é a missão, mas está sucateado, está tudo errado. Tem que consertar. Perfeito. Amigo, nós estamos chegando ao final do segundo bloco e eu sei que você está louco para ouvir falar em política local, mas eu queria ler aqui não é uma pergunta, é um recado de uma pessoa que eu tenho muita estima, quero muito bem. Silvio Galvão, funcionário aposentado da prefeitura. Ele manda apenas um recado. Eu tenho 71 anos de idade e ainda quero dar-lhe o meu voto para governadora no próximo ano. Muito obrigada. Bom, então nós vamos abrir aqui um espaço rápido para os comerciais.
e a gente volta para o segundo bloco, porque, inclusive, a Andréia está trazendo cada vez mais perguntas aqui. Eu pediria, inclusive, que as perguntas que nós temos em mão são suficientes para o próximo bloco, além dessa conversa que a gente tem que ter sobre a política do Rio Grande do Norte. Aguarde um instantinho só. Bom, amigos, e chegamos ao início do último bloco. Dona Vilma, nós temos aqui uma pergunta do nosso companheiro de trabalho aqui da empresa, o jornalista Jurandir Nóbrega, que a essa altura está lá na Ridinha, olhando o mar e tomando umas outras, né, Júlio? Ele pergunta o que a senhora sabe sobre o resultado da auditoria que mandou fazer quando assumiu a prefeitura em 89. Como ficou o caso dos medicamentos ao apagar das luzes do governo Garibaldi Filho? E o caso da OAS, em que deu a sindicância sobre o shopping de Natal? Bem, todas as denúncias a respeito da administração do então prefeito Garibaldi Alves Filho foram feitas durante o ano de 89, quando eu assumi no dia 1º de janeiro. Então, nós encaminhamos muitas denúncias para a Câmara, até porque existia naquela época o interesse do vereador Marcelo Carrilho, que nos apoiava, em fazer uma CPI para apurar as irregularidades, por exemplo, da Urbana. Infelizmente, essa CPI não chegou a ser totalmente instalada, né, lá na Câmara Municipal, e foi arquivada. Foi arquivada, não houve condição para ir para frente. Só agora, no início do governo Aldo Tinoco Filho, é que a Câmara buscou fazer uma nova CPI diante das denúncias do novo presidente, e eu fiquei muito tranquila, porque apesar do marketing ter sido feito contra mim durante a CPI, em termos de denúncia contra a minha administração, ficou comprovado, isso está lá, no relatório da Câmara Municipal de Natal. Ficou comprovado que as denúncias que existiam em relação à minha administração não tinha nada de gravidade, não houve nada comprovado. Agora, na administração do então prefeito Garibaldi Alves Filho, ficou comprovado, até porque, pelo que eu vi no jornal e pelo que eu fui informada pelos sindicatos da Urbana, foi feita então a sindicância agora diante dessas acusações da CPI da Urbana, e nós sabemos que a balança que desapareceu, a Toyota, o superfaturamento da mercadoria, do material comprado na Urbana na época de Garibaldi, tudo isso está aí já apurado, e precisa então que os senhores vereadores agora façam alguma coisa, e o próprio executivo agora, o próprio prefeito, porque ele já tem em mãos todas as provas, todos os elementos investigados que culpam a administração do então prefeito Garibaldi Alves Filho. Com relação ao AS, que Jurandir pergunta, durante a minha administração, isso é público e notório, porque saiu em toda a imprensa, nós cancelamos um contrato que existia entre a Prefeitura Municipal de Natal e a OAS, que era um contrato que não tinha sido feito licitação, era um contrato muito ruim para a Prefeitura, porque só beneficiava a empresa, a gente não concordava com os preços, inclusive, que eram superfaturados, e nós, então, cancelamos esse contrato judicialmente. Isso foi publicado nos jornais, nós temos aí todo um documentário, né, para mostrar à população. Nós cancelamos e não continuamos esse contrato, até porque, nesse caso, a empresa teria direito a receber todas as obras, independente de concorrência ou não, pelo contrato, como ele estava assinado, como ele estava lá colocado objetivamente. Bom, esse aqui tem um recado também do Francisco Vicente, que eu conheço, aliás, é morador de Macaíba e funcionário público. Eu acho, inclusive, que essa pergunta já foi respondida em parte por Dona Vilma. Ele pergunta por que os vereadores de Natal não fazem uma CPI para apurar o caso da OAS ao tempo de Garibaldi prefeito e o derrame de dinheiro feito pelo PMDB no dia da eleição de Henrique Alves no segundo turno.
É bom perguntar isso ao PMDB, né? Aos vereadores do PMDB. Exato. E Antônio de Souza, eu vou fazer essa... Tá tremendo não, olha aí, André. Eu vou fazer essa última pergunta à dona Vilma, porque o tempo que resta a gente vai conversar sobre a política do Rio Grande do Norte. Antônio de Souza, ele diz: a senhora insiste em dizer que devemos escolher bons candidatos para o pleito de 94. Se quem indica esses candidatos são os próprios partidos políticos através de suas convenções e que o povo não tem nenhuma ingerência nessas convenções. Em sendo assim, o povo, no dia da eleição, se limita a escolher um dos candidatos apresentados pelas convenções partidárias e assim os candidatos são sempre os mesmos. Eu gostaria apenas de lembrar ele, quando ele diz que o povo não tem nenhuma participação nas convenções, é que as convenções são homologadas pelo povo, não é, dona Vilma? Não, exato, e depois você tem que ser um militante. Tem muita gente que fala isso, mas não é afiliada a nenhum partido, não faz militância política, portanto não pode interferir no nome dos candidatos. Se você se filiar a um partido e for para dentro do seu partido brigar pelos bons candidatos, você vai ter condição de ver os bons candidatos concorrerem. Né? Perfeito. Dona Vilma, como é que a senhora está vendo o quadro político hoje no Rio Grande do Norte? Bem, o quadro político hoje no Rio Grande do Norte está indefinido ainda. Nós temos aí o PMDB com uma chapa, embora a gente saiba que eles desejam mesmo o acordão, porque já sofreram 2 derrotas consecutivas aqui na capital. Não tem um grande apoio político no interior do estado e estão tentando, então, buscar outros apoios através de outros grupos que foram, durante anos, né, seus adversários. Isso é uma tática do senhor Aloysio Alves e toda a sua família, do PMDB. Nós temos aí um PSDB, que hoje está liderado pelo ex-governador Geraldo Mello, que é uma pessoa que diz que tem independência, mas na realidade até agora ainda continua agregado ao PMDB, ele continua ainda ligado politicamente e em termos de amizade também ao grupo do PMDB. Então o PSDB ainda não é um partido como é em outros estados, continua a ser ainda uma sublegenda do PMDB, embora se diga aí, há uma tentativa nesse sentido, dito pelo próprio prefeito, né, Altinoco, que hoje é do PSDB, juntamente com outros integrantes do PSDB, que eles pretendem se libertar, pretendem ter uma certa independência agora nesse pleito de 94. Nós vamos esperar para ver. Sabe Deus quando. Agora, dona Vilma, a senhora acredita que vai haver um número grande de candidatos ao governo do estado, ou haverá bipolarização, o afunilamento em torno dos 2 grandes sistemas? Eu tenho a impressão que os partidos estão ainda sem a definição dos seus candidatos, porque há uma perspectiva nessa revisão constitucional de se evitar o segundo turno, né? De se acabar o segundo turno, tanto para governador do estado, né? Até para presidente também da República, governador do estado, e para prefeitos das cidades acima de 200 mil eleitores. Então, todo mundo está querendo saber quais serão as regras do jogo das eleições de 94 para poder, então, definir também a participação dos partidos, porque agora houve uma nova legislação eleitoral, houve uma modificação na legislação eleitoral e os partidos só podem concorrer a governador se tiver pelo menos um deputado federal na Assembleia Legislativa, ou se os partidos que eles se coligar estadual na Assembleia. E 15 deputados federais no Congresso Nacional, para ter condição de lançar candidato a presidente da República. Então, quer dizer, é uma limitação. É uma coisa perigosa para os pequenos partidos, assim também como a própria apresentação nos meios de comunicação também ficou restrito a não ter nada que pudesse trazer de fora, assim, para mostrar o que está havendo de errado, de certo, lá fora. Não é possível. Somente o candidato se coloca na televisão e fala. Isso vai beneficiar os donos de televisão, claro, porque nós sabemos que
por exemplo, eu vou dar um exemplo do PMDB. O PMDB não faz política apenas na hora do horário eleitoral. Ele faz política o dia todo na dissimulação dos seus noticiários em favor dos seus candidatos. Ele só apresenta as pessoas que eles têm interesse. Eles só falam bem das pessoas que eles têm interesse em eleger, lógico, né? Isso aí a gente vê, ninguém precisa dizer, porque nós estamos vendo, nós estamos observando, a população também está observando. Dona Vilma, a senhora, com essa condição eleitoral que tem, tendo crescido como cresceu depois dessa campanha contra a senhora, já se posicionou? Qual cargo a senhora pretende disputar em 94? Eu não me decidi, até porque a decisão tem que ser do meu partido. Tem que ser das pessoas que simpatizam comigo, que até extrapola essa questão do partido. Porque nós temos um grupo de simpatizantes que não são militantes, assim, não são filiados ao partido. E não militam no partido, que ficam de fora, participando ativamente, mas ainda não chegaram, ainda não vieram, até nunca se inscreveram em partido nenhum. Então, quer dizer, este povo que nos acompanha, assim como os militantes do nosso partido e aqueles que possivelmente farão aliança conosco, é que vão decidir o nosso futuro, né? Bom, mas pelo partido da senhora, segundo a nova legislação, não pode lançar candidato. O partido sozinho, ele sozinho, se por exemplo o PSB, mas é aí que eu quero hoje, chegar. Partido Socialista Brasileiro, se ele ficar sozinho, sem nenhuma aliança, ele pode lançar candidato a senador, a deputado federal, a deputado estadual, mas não pode lançar candidato a governador porque não tem um deputado federal. Era Entendeu? isso justamente que eu ia Agora, perguntar. Naturalmente, quem vai lançar candidato a governador, é evidente que pelo que a legislação permite hoje, é evidente que você vai ter que fazer alianças. Se você vai lançar um candidato a governador, você vai praticar a política das alianças. Então, isso não é problema para o nosso partido, embora também não seja uma decisão do partido de lançar candidato a governador. Quer dizer que o PSDB faria uma coligação com um dos dois sistemas, ou com o sistema liderado pelo deputado Aloysio Alves, ou com o sistema liderado pelo governador José Agripino. E no caso de uma coligação dessa, a senhora aceitaria ser candidata a governador do estado? O PSDB? Sim. O PSDB coligado. O PSDB é o partido hoje, não é? Que é liderado pelo ex-governador Geraldo José de Mello, não é isso? Não, eu digo o partido da senhora, é o PSB. É o PSB. Esse partido teria que fazer uma coligação teria que fazer uma coligação, com os dois sistemas. Não, teria que fazer coligação com qualquer partido que tenha deputado estadual na Assembleia, né? Tem uma pergunta aqui indiscreta, mas a obrigação da gente é interpretar o telespectador. Tem o telespectador perguntando se a senhora, com essa garra que Deus lhe deu, com essa disposição de luta, se a senhora enfrentaria disputar uma eleição para o Senado da República, mesmo no caso do senador Lavoisier disputar também. Olha, essa questão da senatória tem sido assim, muito questionado. E o nosso partido entendia que numa aliança maior com partidos maiores aqui no Rio Grande do Norte, a candidatura para senador não era salutar. Nós sabemos que tudo isso é uma questão de conversa, de ver o que é melhor para o povo também. Nós temos duas vagas para senador. Então, não ficou em nenhum momento fechado que nós não poderíamos ter candidato a senador. Claro que nós podemos. Isso é possível. 1 minuto para a senhora concluir, porque lamentavelmente o que é bom também termina, e nós estamos chegando ao final do programa Câmara Aberta, cuja entrevistada é a ex-prefeita Vilma Maria de Faria. Esse minuto final, a senhora dispõe como achar melhor. Eu quero inicialmente agradecer a você, Eugênio Neto, pela oportunidade que você está me dando, assim como a própria televisão tropical, né? Pelo espaço que está me concedendo. Eu tenho sido muito acusada, não é? Difamada, da forma mais vil, da forma mais agressiva possível. Nós vemos aí os noticiários dos nossos adversários fazendo coisas absurdas, até contra a minha dignidade, a minha honorabilidade, a minha forma
honesta de proceder em todos os cargos públicos que eu exerci. No entanto, eles continuam a fazer esse tipo de jogo, um jogo sujo, um jogo feio, não é? Que não constrói. Enquanto eles fazem uma imagem de algumas pessoas dele de santo, eles procuram fazer a imagem contrária em relação à minha pessoa. No entanto, o Rio Grande do Norte me conhece, já me viu exercer várias funções no Executivo, já viu como foi que eu administrei a Prefeitura de Natal, que com dificuldade nós conseguimos realizar muitas obras e deixar a cidade bonita e o funcionário satisfeito, como graças a Deus nós deixamos quando prefeito. Portanto, eu quero dizer àqueles que continuam a trabalhar contra esse trabalho político que nós fazemos, que nós estamos com o povo, que apesar de tudo que eles fizeram, aonde nós estamos chegando, estamos recebendo o apoio, a solidariedade, o incentivo para continuarmos a nossa luta. E eu estou tranquila junto com meu marido, com meus filhos, com os meus amigos, com os nossos simpatizantes, com os nossos militantes do partido, porque sabemos que quando se está com a verdade, não deve se temer a nada. Quem não deve, não teme. E é por isso que eu estou de cabeça levantada e com coragem de cada vez mais continuar a nossa luta. Lutando para que o nosso país e o nosso Rio Grande do Norte sejam realmente honestos, que tenham políticos sérios, que possam trabalhar em conjunto com a população para o bem comum. É isso que eu tinha a dizer ao povo do meu estado, ao povo de Natal. Muito obrigada, Eugênio Neto, e obrigada aos telespectadores. Nós aqui agradecemos a senhora, dona Vilma, e tenha sempre aqui a gente à sua disposição para qualquer notícia, qualquer esclarecimento que queira fazer. O Câmara Aberta de hoje fica por aí. A todos vocês, muito obrigado pela atenção que merecemos. E no próximo domingo nós voltaremos com outro convidado. Tenham um bom fim de semana e até sábado às 10 horas.